Leitura da Bíblia do dia 20 de fevereiro, Levítico capítulo 9 e capítulo 10, o Evangelho segundo Marcos capítulo 4, versículo 26 ao capítulo 5, versículo 1 ao 20, Livro dos Salmos capítulo 37, versículo 30 ao 40, Provérbio de Salomão capítulo 10, versículo 6 ao 7. Se você ainda não é inscrito no canal Bíblia em Foco 66, inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos para a nossa leitura. Levítico capítulo 9. Arão oferece sacrifícios por si e pelo povo. Ao 8º dia chamou Moisés a Arão e a seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse a Arão: toma um bezerro para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto, ambos sem defeito, e traz-os perante o Senhor. Depois dirás aos filhos de Israel: tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano sem defeito, como holocausto, e um boi e um carneiro, por oferta pacífica para sacrifício perante o Senhor, e oferta de manjares amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e pôs-se perante o Senhor. Disse Moisés: esta coisa que o Senhor ordenou fareis, e a glória do Senhor vos aparecerá. Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faz a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faz a oferta pelo povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Chegou-se, pois, Arão ao altar e imolou o bezerro da oferta pelo pecado, que era por si mesmo, e os filhos de Arão trouxeram-lhe o sangue. Ele molhou o dedo no sangue e o pôs sobre o chifre do altar, e o resto do sangue derramou à base do altar. Mas a gordura e os rins e o redenho do fígado da oferta pelo pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou fora do arraial. Depois imolou o holocausto, e os filhos de Arão lhe entregaram o sangue, e ele o aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça, e queimou sobre o altar. E lavou as entranhas e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta pelo pecado, e tomando o bode da oferta pelo pecado, que era pelo povo, o imolou, e o preparou para a oferta pelo pecado, como fizera com o primeiro. Também fez chegar o holocausto e o ofereceu segundo o rito. Fez chegar a oferta de manjares, e dela tomou um punhado, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois imolou o boi e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, e a cauda e o que cobre as entranhas, e os rins e o redenho do fígado. E puseram a gordura sobre o peito, e ele a queimou sobre o altar. Mas o peito e a coxa direita Arão moveu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo o fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, que eles não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor,
e os consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e o levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e aos seus filhos, Eleazar e a Itamar: Não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Deveres e porções dos sacerdotes. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse mais a Arão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram: Tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor, e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto isso é coisa santíssima. Comei-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dados por tua porção e por porção de teus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado, porquanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram, disse: Porque não comeste a oferta pelo pecado num lugar santo, pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levar de iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazida seu sangue para dentro do santuário. Certamente devias tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, e tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? O que, ouvindo Moisés, deu-se por satisfeito. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículo 26, até o capítulo 5, versículo 20. A parábola da semente. Disse ainda: O reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra. Depois dormisse, se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro,
logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A parábola de mostarda, do grão de mostarda. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como o grão de mostarda que, quando é semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas uma vez semeada, cresce e torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Porque Jesus falou por parábolas. E com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhe falava. Tudo, porém, explicava em particular a seus próprios discípulos. Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco a outros barcos e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. E disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 5. A cura do endemoniado Gerazeno. Entrementes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, estava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Os gerazenos rejeitam a Jesus. Então saiu o povo para ver o que sucedera, indo ter com Jesus. Viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe:
vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Livro dos Salmos, Salmo 37, versículo 30 ao 40. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano, e passei, e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Provérbios de Salomão, capítulo 10, versículos 6 e 7. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas a boca dos perversos mora a violência. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão.